Olá, sejam bem-vindos ao curso de Sistemas Embarcados. Nesta aula falaremos sobre sensores e atuadores, interfaces de comunicação e exemplos práticos de uso de sensores e atuadores. Meu nome é Ovidio Lopes e eu sou o seu professor. Sensores detectam movimento, sons, tudo de uma forma geral e manda informação para o microcontrolador que está no sistema embarcado. De uma forma geral, eles são essenciais para os sistemas embarcados, permitindo coleta, dos dados para processamento e tomada de decisão. Vamos falar agora um pouco sobre os tipos de sensores. Eles podem ser sensores de temperatura, onde eles medem a temperatura do ambiente ou de um objeto. Exemplos: termistores, termopares, sensores de temperatura, como por exemplo o LM35. Temos também sensores de luz, que são funções que detectam a intensidade da luz. Exemplos: fotodiodos, fototransistores ou até mesmo o que a gente chama de LDR, que é o Light Dependent Resistor, que é o resistor dependendo da luz. Lembra que eu dei um exemplo, quando a gente fala de firmware, que eu tinha às vezes que tampar para poder mandar as informações? É um exemplo claro disso. Ou, por exemplo, no meu carro, no meu retrovisor, quando tem um carro à minha esquerda, acende uma luzinha no retrovisor. Isso é um exemplo claro de sensor de luz. Sensores de pressão medem a pressão de gases ou até mesmo líquidos. Exemplos: sensores piezoelétricos, transdutores de pressão. Estou me exibindo muito querendo falar do meu carro, Mas, por exemplo, quando um dos 4 pneus está fora do normal, vamos imaginar que os 4 estão equilibrados, beleza. Mas se um dos 4 pneus estão fora do normal, ele manda um sensor no painel dizendo que um dos pneus precisa ser calibrado. Olha só que legal, eu trabalhando com 2 sensores ao mesmo tempo, percebem? O primeiro sensor é de pressão, que é do pneu. O segundo sensor, que é de luz, que dá no painel. Se ele desse algum efeito sonoro no carro, seria um terceiro sensor. Então isso é muito claro. Eu estou dando os exemplos dos sensores para vocês, até lendo e falando para vocês o que está aqui no slide, mas é muito importante vocês conseguirem visualizar na cabeça de vocês momentos em que esses sensores acontecem e momentos que eles acontecem em conjunto com 2 ou mais tipos de sensores, Sensores de movimento, que detectam movimento, até mesmo aceleração. Alguns exemplos: acelerômetros, giroscópios, sensores de infratura passiva. Sensores de proximidade, Vamos lá, estou dando ré no meu carro, está chegando no carro de trás. Pi, pi, pi. Aí quanto mais eu vou chegando, aumenta a intensidade. De novo, eu estou com um sensor de proximidade, mas quando o sensor de proximidade percebe que eu estou muito próximo do próximo carro, ele manda um sensor de som, fazendo aquele pipipipi ensurdecedor. Exemplo de novo de 2 sensores acontecendo ao mesmo tempo. Sensores de umidade, que medem a umidade relativa do ar, que exemplos aí, sensores de umidade capacitiva e sensores resistivos. Aqui, na aula anterior eu comentei sobre a questão do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Próxima vez que você vê alguma previsão do tempo, em qualquer jornal, em qualquer emissora, não tem problema. Pode perceber que do lado, no canto inferior direito da tela, vai aparecer assim, fonte INPE. Por quê? É de lá que vem toda essa questão de sensoriamento, até mesmo código de satélite, enfim, de umidade do ar, entre outros aspectos que envolvem a meteorologia. Vamos falar um pouco agora sobre os atuadores, que convertem sinais elétricos em ações físicas usados para interagir com o ambiente. Então você vai ter lá sempre entrada, módulo, saída. Se a gente pegar o princípio básico da comunicação, entrada, processo, saída, realimentação. Os atuadores funcionam literalmente dessa forma, ok? Vamos falar agora um pouco sobre motores, solenoides e LEDs. Os motores, eles convertem energia elétrica em movimento rotativo. Então você tem aí, por exemplo, motores de passo, servomotores, motores de gaiola, Você vai em qualquer parque de diversão, seja na Disney ou seja naquele parque do seu bairro, pode perceber nas montanhas russas lá, eles têm aqueles motorzinhos de gaiola, que é que faz o carrinho subir,
né? Entre outros vários exemplos de motores. A gente fala motor, pensa logo no motor do carro, mas a gente tem N exemplos de motores aí, né? Solenoides, que convertem energia elétrica em movimento linear, tá? Exemplo, solenoides de tração ou até mesmo solenoides de empurrar. Então, se a gente voltar para a física, pensando, né, em tração, em torque, nossa, meu Deus, isso na faculdade. Quando você pega, se você já parou no farol e tinha um caminhão na sua frente, se você reparar a parte de baixo, no meio, quando o caminhão começa a andar, você vai ver lá, tipo um tubo, você vai ver aquele tubo mexendo. É aquilo que dá o torque que faz o carro ter arrancada, né? E os LEDs, né, que são os diodos, né, são luzes emitidas por diodos, que emitem luz quando uma corrente elétrica passa por eles, tá? Então hoje, na sua casa, hoje ó, gasto uma fortuna essa parte de iluminação, mas se você, voltando, quando eu era criança, os lustres lá de casa tinha 2, 3 tipos de luz e já era aquele lá, né? Hoje você vai numa casa, você pega na sacada, aquelas iluminações, parece que a parede está rasgada, tudo, né? Os LEDs revolucionaram o mundo da energia, gastando muito menos energia, aí vai esse ponto aí, quando a gente falei já de qualidade, ISO 9000, falar um pouquinho de sustentabilidade, ISO 14000, isso é muito importante. Vamos falar um pouco agora sobre os alto-falantes, os relés, né, e os displays de uma forma geral. Os alto-falantes, eles trabalham com a questão da emissão do som de uma forma geral, tá? E os displays com a função de mostrar as imagens de uma forma geral. Então, pensando nos sensores, então pensando em toda essa questão de computação embarcada, toda a sonorização vem por alto-falante, toda a visualização vem por display. E no caso dos relés, ele vai atuar como interruptor eletrônico controlado, tá? O relé, sabe o interruptor da tomada? Essa é a função, o relé é o que vai fazer a função de liga-desliga, quase todas as vezes por meio de sensores. Então, de novo, como que acende a luz? Como que emite um efeito sonoro? Algo é detectado e liga. Pum! Você está dando ré, está quase batendo no carro. O relé liga o pi, 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 pi. Você parou, o relé desliga o pi, 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 pi. Literalmente dessa forma. Falando sobre o o Inter-Integrate Circuit, né, o I2C ou I2C, né, ele é o nosso protocolo quando o assunto é sistemas integrados. Importante dizer que ele tem a questão, né, dos 2 fios. Então ele tem uma velocidade muito maior. Só para deixar aí didático, os 2 fios são o que nós chamamos de SDA e SCL, tá? Então a grande vantagem do I2C, do I2C, é que ele tem uma velocidade maior pelo fato de ter esses 2 fios. Se o S2C ele tem uma velocidade bacana por ter 2 fios, o IPC ele tem 4 fios, tá? Então ele tem o dobro de condutores, aumentando assim a possibilidade de velocidade na comunicação. E o UART, ele tem a grande vantagem de não ser só síncrono, ser em tempo real. Ele também funciona de forma assíncrona. Então ele armazena uma determinada informação para depois talvez ter uma reação. Se você pensar num sensor, você concorda que ela é imediata? Se eu tivesse um sensor de movimento aqui, eu fizesse aqui, não é imediato? Porque ele é síncrono. O UART, ele guarda essa informação para de repente poder utilizar posteriormente. Falando em automação, né, residencial, a gente pode trabalhar com a questão dos sensores, nos vários alarmes. Hoje você tem empresa de alarme que solta uma fumaça densa, deixando ali a vista de um possível furto, né, de um possível ladrão ali dificultada. Você tem a questão dos sensores de temperatura e umidade, um ar-condicionadinho sempre vai bem. E você tem também a questão dos atuadores, dos relés, né, que controlam as luzes, enfim. Sabe aquele Alexa, apaga a luz? Ou bate 2 palminhas, apaga a luz? Ou bate uma palma, fecha a cortina? Tudo isso acontece graças aos relés aí. Lembrando, quando eu falo em relé, pensa que ele é um interruptor. Ele liga e desliga. Então, você programa para a cortina fechar quando você bate uma palma. Então, você bateu uma palma, o relé liga
para fechar a cortina. Terminou de fechar, o relé desliga. Ele faz de forma automática o que você faz na mão lá no interruptor. Na automação industrial e também pensando nos dispositivos médicos, acontecem da mesma forma, né? Na automação industrial, eu tenho a questão dos sensores de proximidade, sensores de pressão e motores elétricos, principalmente quando o assunto são os robôs, né? São as automações de uma forma geral. E nos dispositivos médicos, a gente tem hoje, por exemplo, eu estou desconfiado que eu estou com a apneia do sono lá, estou tendo uns tremeliques quando eu estou dormindo. Aí você coloca lá um aparelho que mede os seus batimentos cardíacos durante a noite, sei lá, isso é um exemplo, né? Quando a gente pensa também em bombas de insulina, né? Hoje, não sei se vocês já perceberam, normalmente coloca aqui, tipo uma bola branca, né, que vai medindo em tempo real como que está a questão, principalmente para quem sofre de diabetes, né? Tudo isso acontece quando a gente pensa também em sistemas embarcados no mundo médico, tá certo? Espero que você tenha entendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!